Olá, tudo bem? Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Meu nome é Daniel Ferro e se você não me conhece, vai passar a conhecer. E se você conhece, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este canal. Aqui nós compartilhamos muitas verdades, histórias de pessoas, nós compartilhamos aqui veracidades de pessoas, principalmente que conviveram dentro da congregação cristã no Brasil. Não é questão de falar mal, é a questão nem de denegrir, é a questão de trazer clareza. Pessoas o que viveram lá dentro, o que passaram lá dentro, como que foi a vida. Muitos se desligaram e estão ou já buscaram uma igreja bíblica. O que é uma igreja bíblica? Então nós vamos compartilhando aqui e eu convido você a se inscrever nesse canal. Esse canal tem crescido muito e eu quero convidar você a fazer parte desse canal para que você receba esse conteúdo em primeiríssima mão. Estamos compartilhando vídeos praticamente todos os dias e você é bem-vindo aqui. Deus abençoe a sua vida. Somos da mesma família espiritual. Pode ser que você queira, pode ser que você não queira, mas somos todos irmãos em Cristo. Deus abençoe. Fica com Deus. E aí, gente, tudo na paz por aí? Quem está me vendo e ouvindo, me dá um feedback aí. Se tem alguém aí, me diga aí qual o seu nome, de onde você é e se você está me ouvindo e me vendo. Hoje nós estamos aqui com um processo um pouquinho diferente, com um convidado nós vamos fazer. Aqui o primeiro estágio, né? Nós queremos fazer com vários convidados. Diga aí para mim se você está me vendo e me ouvindo, por gentileza. Quem está chegando por aí? Tô vendo aqui Elizabeth, Batista, Maria Solidade, que está sempre com a gente. Glória a Deus em todo tempo. Eu não tenho como hoje colocar aqui, pelo menos de início, eu acho que eu não tenho como colocar os comentários, ok? Mas eu vou lendo aqui. Em todo tempo, Deus é bom. É isso aí. Nilceia Santana, boa tarde a todos. Paulo, paz e graça a todos. Camila Sales Ferreira, paz de Deus, amém. John Lima, graça e paz. Cristina de Guarulhos, não, de Curitiba. Deixa eu ver. Canal do Ribeiro, Karina Guimarães. Tá tudo certo, pessoal com a coroinha aí, o cérebrozinho, pessoal que tá lá no clube. Se estão ouvindo o áudio, tá legal. Vendo e ouvindo. Luciana Ferro, lá de Portugal. Um abraço, minha mana. Maria de Lourdes está sempre com a gente também. Coisas da Fabi. Fernanda Souza. A Aline, nossa coordenadora, tá aí. O nosso irmão Custódio Serrati. Daniel, eu quero agradecer pelo seu tempo dedicado a nós. Amém, tamo junto. Boa tarde, Elias Silva, Karina Guimarães. Tá tudo certo, Silvia. Michele Moreto. Essa Michele é a Michele que fez aqui. Eu não consigo ver a sua imagem. Não sei se é a Michele que eu conheço ou é outra. Fernando Souza, tudo certo. Paz de Deus a todos. Silvana, Custódio Serrati. Rodolfo Fontoura. Custódio, você inverteu alguma coisa aí. Graça e paz, abraço, é isso aí. Hoje nós temos aqui um convidado, irmãos. Eu quero fazer aqui, na verdade, quem quer não faz, né? Sabrina, tamo junto, a Sandra. Então, um novo formato de trazer pessoas para que possa falar comigo e falar conosco aqui nesses tempos aqui das nossas lives. Por quê? Porque eu fico falando com vocês e vocês querem muito falar sobre congregação, né? A Lígia tá por aí, a Vanessa, tudo certo, gente? Então, convidei um irmão, conheço ele, nós conversamos já algumas vezes pelo WhatsApp, antes dele se desligar da congregação, e deu certo, convidamos ele para participar aqui de algumas lives, né? Hoje é a primeira, falar um pouco da vida dele, da história dele e também pegar aqui os comentários, as perguntas, porque ele se desligou da congregação, acredito que com a família também, vou descobrir junto com vocês aqui hoje se realmente é isso que aconteceu. E tem muitos irmãos que têm essa dificuldade de se desligar, tal. Ele, por ser cooperador de jovens também, ter sido cooperador de jovens, eu acredito que é meio desafiador. Não sei se a esposa era organista ou não, porque tem um trem
esposa de ministério tem que ser organista, né? Então, eu não sei se a esposa dele é, eu vou conversar com ele, nós vamos descobrir junto, ok? E é, daqui uns minutos, quando eu conversar um pouco, eu vou abrir aqui para fazer as perguntas de vocês. Eu quero deixar aqui um recado para você. Você que está aí e quer participar de uma live aqui comigo, é uma prosa, ok? Não é um interrogatório, nem nada tão teológico, né? Mas aqui embaixo tem um link aí, eu acredito que deve estar com o nome de Aline. Aline, você até pode colocar aí nos comentários para nós. Quer participar de uma live comigo aqui? Falar sobre a sua vida, falar manda aí pra Aline, ok? Manda aí pra ela, conversa com ela, agenda pra você vir aqui comigo conversar, porque a sua história ou o que você quiser contar, perguntar, às vezes você quer entrar comigo aqui pra fazer perguntas, e aí a gente vai liberar pra você entrar, para que nós possamos conversar e através das suas dúvidas, sanar a dúvida de outras pessoas, ok? Então o link tá aí abaixo aí da Aline. Pega aí o link dela, manda todo mundo uma mensagem para ela lá para vocês participar comigo aqui, ok? É facílimo, você entra pelo Zoom. Deixa eu colocar aqui o nosso querido irmão aqui, deixa eu ver aqui a minha câmera e a dele e botar aqui para nós. Deixa eu ver se o microfone dele... Se o irmão estiver me ouvindo aí, libera o seu microfone aí para nós. Ainda não tá liberado. Aí liberou. Perfeito. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Quem estiver na live aí, se vocês estiverem ouvindo o som do irmão, eu vou pedir para ele aumentar o máximo que conseguir lá o som. Aqui para mim tá no último. E vocês digam aí para nós se está funcionando, ok? Irmão Hudson, tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo bem, irmão Daniel? Eu tô bem, graças a Deus também. E aí, tá meio nervoso ou tá tranquilo? É, mais ou menos, tô acostumando com essa parte digital Tá ainda aí, acostumando? Pois é. mas Eu já tô tem que acostumado que acostumar. quase todo dia eu tô com a cara aqui na internet aqui falando, então a gente vai até pegando um costume, né? Vai ficando um pouco mais Uhum. tranquilo. Mas seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite de estar aqui comigo falando um pouco da sua história, da sua vida, da sua família, da congregação e de tudo que você tem vivido. Obrigado por estar aqui comigo de coração. Obrigado por aceitar o convite nosso aqui do canal, tá bom? Eu que agradeço, é uma honra estar participando aí das lives contigo aí. Deus abençoe pelo convite também e tamo junto. Ah, legal. Fala pra mim. Os irmãos estão respondendo que está legal aí o som? Legal, perfeito. Ô irmão Hudson, fala pra mim. Eu vou começar aqui quase. Não é um interrogatório, mas eu preciso te conhecer aqui. Vamos lá. Viu? Quantos anos o irmão tem? Eu tô com 39 anos, irmão. Eu também tenho 39, Ah, rapaz. Uma semelhança aí, ó. É frequência, é a frequência. viu? E casado? Casado com a Michele, tenho 3 filhos, Felipe, o Lucas e a Isabelle. E moro hoje na cidade de Atibaia, São Paulo. Atibaia, é isso? Isso, Atibaia, São Paulo, né? Ô Hudson, fala pra mim. Você foi cooperador de jovens? isso. Eu fui levantado para cooperador de jovens em junho de 2019, né? Foi um pouquinho antes da pandemia. E aí, assim, praticamente trabalhei ali 6 meses antes da pandemia, antes de fechar tudo. E aí depois, quando retornou, né, dei continuidade no cargo, enfim. Mas foi em outubro do ano passado que houve um despertar da parte de Deus em relação a deixar o cargo, né? E foi onde eu entrei em crise, enfim, aconteceram vários processos, mas o Senhor foi dando força, foi um processo meio difícil, né? Mas louvado seja Deus, final de janeiro, começo de fevereiro, eu consegui me desligar, entreguei a carta de renúncia e hoje estou aqui servindo a Deus, procurando entender mais da palavra, conhecer. E, enfim, a gente vai conversar bastante aqui. Vamos ver como vai Sim, desenrolar sim. a conversa, mas tem bastante coisa para a gente conversar. Mas então você se desligou do ministério faz pouco tempo? Poucos meses? Faz.
Mas está fazendo 7 meses, né? Vai fazer 7 meses. Bem E não foi recentemente. assim, Hudson, só para que nós possamos entender, não é uma questão que te tiraram do ministério, você decidiu Não, sair. Olá, tudo bem? Eu vou te interromper aqui só um minutinho para te dar uma notícia mega importante para você. Logo embaixo, na descrição e no primeiro comentário, tem um link de uma plataforma de estudos. Eu sou formado em teologia, já fiz várias formações e nos últimos anos eu tenho me dedicado a aprender e ensinar a palavra de Deus. Se você quer aprender, clica para você entrar nessa plataforma, você vai ver a riqueza de conhecimento que tem lá. Deus abençoe, excelente conteúdo para você. Fica com Deus. não, foi uma decisão minha. Uma decisão minha. Assim, logicamente que houve toda uma tensão, né, uma preocupação, porque, né, querendo ou não, você está deixando a Irmandade, enfim, mas foi algo que eu achei que fosse me causar um pouco mais né, de turbulência, mas graças a Deus foi tranquilo, foi Entendi. tranquilo. Antes de cooperador, você era músico? Ou é músico Eu ainda? che- Então, eu cheguei a tocar flauta, né, não cheguei a me oficializar, né, quando eu estava em São Paulo, porque eu estou em Atibaia desde 2015, né, e aí, na verdade, eu não consegui me oficializar, aí acabei mudando para Atibaia por conta de trabalho, né? Cheguei a tentar voltar a estudar, profissionalizar tudo, mas foi logo aí que me levantaram para o ministério, aí eu acabei parando mesmo. Entendi. Mas e a sua vida, quando você estava em São Paulo, tudo foi dentro da congregação? Ou você converteu já era adulto, casado? Não, na verdade, meus familiares, eles, né, por parte da minha mãe, já são da congregação já há muitos anos, né? Minha mãe foi testemunhada desde os 15 anos, veio batizar não faz muito tempo, mas a família toda praticamente era da congregação, mas eu só comecei a frequentar a igreja mesmo com mais frequência, contudo foi com 15 para 16 anos, né? E logo Deus me chamou, com 17 para 18 o Senhor me chamou. E ali, teoricamente, dali para frente, sempre está, né, dentro da casa do Senhor, servindo, né, congregando, na época já tocava, então foi aí praticamente 22 anos dentro da congregação, aí servindo a Deus. Sim, sim. E aí o que que acontece? Pelo menos o normal, Hudson. O normal é a gente ir, vai tendo família, vai tendo filho, e congregando, né? No meu caso, eu comecei a observar algumas coisas. E como eu já disse aqui centenas de vezes, o que mais me deixou assim conturbado eram as reuniões de ministério, no meu caso. As reuniões de ministério me despertavam para falar, cara, não é possível que eu tô ouvindo isso, não é possível. E eu também comecei a estudar, eu comecei a mergulhar no estudo tal. Como que foi o seu despertamento? Foi porque você foi para o ministério? Ou antes do ministério você já tinha um despertar assim, talvez que precisava mudar algumas coisas? O que que aconteceu? Como que foi que começou isso dentro de você? Bom, na verdade, assim, antes do ministério, eu sempre procurei estar servindo a Deus, mas assim, eu sempre tive uma dificuldade muito grande na leitura bíblica, né? E, querendo ou não, você não tem um certo incentivo, enfim, né? Orienta para ler, Sim. mas a gente não tem uma coisa assim mais pautada, uma coisa mais firme que nos incentive com uma certa frequência. E pela nossa natureza humana, né, naturalmente a gente vai ter a dificuldade para ler a Bíblia e entender, né, como ela é. Então, assim, quando eu fui levantado para o ministério, eu até fiquei surpreso, porque, assim, né, eu precisava me preparar. Teoricamente, não tinha nada, assim, de conhecimento mais profundo, enfim. E ali eu comecei, né, ler mais, tal, procurar entender, enfim. Só que no meio dessa situação, vieram as provas, né, com pandemia, e, enfim. Passei por um processo bem difícil, prova para tudo quanto é lado, a situação apertou de uma tal forma, desemprego, imagina a situação, o caos mesmo. Só que aí no meio desse processo, comecei a buscar, ler mais, e aí procurei alguns canais na internet, inclusive até o seu, e aí fui aprofundando, até a hora que me falaram sobre o reino de Deus.
Aí eu fiquei sem entender, falei, bom, o que que é isso? O que que é o reino de Deus, né? Eu Nunca tinha ouvido particularmente falar antes, né? nunca tinha ouvido falar. Falava só, eu via, tinha ouvido falar só de salvação, achava que todo mundo ia para o mesmo lugar, ia morrer para o mesmo lugar, né? Galardão, achava que era uma coisa só, muito genérica, muito superficial. Que era E tudo aí, uma em coisa só. cima, Salvação, galardão, tudo é um pacote só, né? então. E aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. E, enfim, e eu comecei essa busca. E Deus começou a despertar, e aí eu comecei a perceber, né, a maneira que a gente é conduzido, né, as formas como são tratadas, né, os casos que aparecem, as situações que a gente, né, de ministério sabe que às vezes surge. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. E aí automaticamente algo começou a me acusar. Eu estou ensinando, eu estava lá no meio da mocidade, né, todo o desafio de aprender e ao mesmo tempo já ensinar aquele processo todo. E aí a gente começou a até ensinar alguma coisa para o pessoal, para a mocidade em si, né? Deus abençoou um pouco, mas foi por muito pouco tempo, né? Então a gente acabou. É, Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, irmão. Como que foi para você estar congregando, ok? Estar congregando e foi levantado para o ministério, né? Foi colocado ao ministério. E a partir desse momento, agora, vamos pensar assim, não sei no seu caso, mas quem não tinha costume de falar em público, agora é colocado na frente de um povo e é dito, né? Vai que Deus vai ser contigo. Como que foi a sua história? Porque eu não sei se você às vezes tem um parente no ministério, acaba ajudando muito. Eu, no caso, não tinha. Mas quem tem já tem um direcionamento, né? Olha, a revelação da palavra, por mais que seja individual, cada um vai ser mais ou menos assim, você faz assim. Como que foi para você esse negócio de, olha, ô Hudson, você tá no ministério. Como que foi essa novidade? Como que chegou para você? não, foi uma surpresa, né? Por mais que a gente está ali no meio dos irmãos, foi uma surpresa e assim a gente acaba não tem, é aquilo que eu falei, a questão da leitura bíblica já era um grande desafio, né? A segunda parte, né? Como Deus revela a palavra, como diz, né? A gente teve que aprender na raça. Pelo menos foi muita misericórdia de Deus, porque, assim, foi orientado, foi passado, mas, assim, muita coisa, você vai ter que buscar, você vai ter que orar, e, enfim, vai ter que buscar, né? A questão de falar em público, né? Eu sou de uma natureza muito tímida, que eu venho trabalhando isso ao longo dos anos, né? Graças a Deus, até mesmo por conta do trabalho, eu consegui desempenhar, né, o trabalho em si, só que, logicamente, que fica toda aquela tensão, né? Eu lembro muito bem a minha primeira reunião de jovens que eu fui atender, eu estava tão tenso, que eu travei o joelho, ficou tão dolorido a perna que travou o joelho. Eu saí da igreja com o joelho travado. Mas foi o começo, enfim, a gente entende ali, teoricamente, né, que faz parte do processo, ok, mas isso aí eu tive que trabalhar durante o período, né? Sim. E para você a questão de revelação de palavra, o que que você entende hoje? O que que você entendia? Mudou alguma coisa? Ou Ah, continua o mesmo entendimento? O que que você acredita sobre a revelação de palavra? olha, a revelação de palavra eu acredito sim, porque a gente sabe quando Deus fala com a gente, né? E aquilo. A única coisa que eu fiquei muito, assim, como posso te dizer, é, eu fiquei assim, como diz, né? O pessoal fala aí na G, meio bugado, porque assim, na igreja, né? Lá no momento do culto, tudo, a gente acaba ficando na comunhão e a gente sabe que a palavra ela é por inspiração, né? Ele te dá ali um versículo, um capítulo, alguma coisa assim nesse sentido, e ali você lê assim, você leu e dali você deixa Deus te guiar. Então você sai para falar e assim, fala o que vem no coração, né? Logicamente com toda a prudência, com todo o cuidado, porque uma das coisas que assim eu tinha um temor em relação a isso, falei não, eu preciso fazer a vontade de Deus com toda a prudência e principalmente não posso machucar ninguém aqui dentro, e muito menos sentenciar algo, enfim. Então eu tinha muito temor em relação a isso.
mas enquanto eu estive, graças a Deus, assim, o Senhor sempre guiou, sempre nos deu uma direção e mostrou, né, pelos seus sinais, até pelos testemunhos, que o Senhor realmente estava se usando da gente. Mas o que me chamou muita atenção, porque assim, dentro da igreja eu conseguia, né, buscar essa comunhão, enfim, estava naquele momento. Só que fora, em casa, no dia a dia, cadê a comunhão? Cadê essa? Por mais que eu buscasse, eu não conseguia encontrar, né, esse momento íntimo com Deus, de Deus revelar uma palavra, mandar um conselho, alguma coisa nesse sentido. Então, isso que me começou a me despertar justamente para buscar e entender, né, o que que era a voz de Deus, aprender o que que é a voz de Deus, como que Deus fala, qual é o sentimento. Então, é um processo bem gostoso, na verdade, porque assim, a cada dia Deus vem mostrando. Seu microfone fechou, irmão. Isso. Pessoal, vocês que estão aqui na live, o microfone do irmão já liberou já. Não estou ouvindo, irmão. Não está me ouvindo? Não estou ouvindo. Não está ouvindo? Eu acho que às vezes você recebeu uma ligação aí e aí deu alguma questão aí. Não estou ouvindo. Não? Agora, voltou agora. Voltou? Então tá. Os irmãos que estão aqui na live, olha só. Nós temos 200 e poucas pessoas e 73 likes. Então, é importante você clicar no joinha aí para que outras pessoas possam receber esse conteúdo. Então, você que está aí, eu vou beber uma água aqui e eu vou esperar você clicar no joinha aí para isso ajudar a nossa live a ser compartilhada com mais pessoas. Aí, da forma que você chegou, outras pessoas também vão poder chegar. Eu acho, não sei se está tendo um retorno, né, irmão? Tem algum som aí? Deixa eu ver aqui, deve. Se tiver algum outro microfone aí, ou algum computador, alguma caixinha de som, porque parece que tá dando um retorno aqui. Deixa eu só falar pro pessoal, acho que eles estão escutando lá. Mas agora eu acho que eu já não tô ouvindo mais. É porque senão dá um retorno e aí o Uhum. programa aqui ele fica atrapalhadinho. Mas voltando a falar sobre isso, sobre os aprendizados do irmão, e com tudo isso, irmão Hudson, com esse aprendizado da palavra, com essa responsabilidade com o púlpito de pregar para o povo de Deus, mas alguma coisa, foi principalmente o reino que foi te confrontando? Somente isso? Mais alguma coisa? Na verdade, sim, irmão, porque a partir do momento que você começa a entender a palavra, né, você começa a ter uma base, né, é o que está escrito na palavra, você conhece a verdade vai te libertando, né, e aí você começa a olhar dentro do que a gente foi ensinado, em questão aos modos e costumes, doutrinas, enfim, toda aquela situação toda, e você fala, poxa, mas para que isso, né? Por que que existe isso? E aí, assim, só que assim, o entendimento ele vai abrindo, vai aumentando, e uma coisa vai puxando a outra, né? Até chegou um momento que eu falei, eu não consigo mais ficar aqui, né? Já no finalzinho, teve alguns cultos que eu participei que eu não conseguia ficar. Assim, eu fiquei, logicamente, né? Manter ali toda o respeito pelos servos de Deus, mas assim, eu não conseguia mais sentir comunhão, não conseguia mais estar junto, porque o negócio não encaixava mais. Mas assim, naquilo que puder, claro, né? Tranquilamente, naquilo que puder. Mas o que que te afligia você olhando para a congregação? Porque se está mais ou menos bom, nós não saímos, nós não nos movemos. E ainda mais você, com ministério, família, toda uma história dentro da congregação, né? Então, assim, para nós nos mover, tem que algo, acredito eu, né? Que nos conflita muito, né? Acho que você veio Sim. passando por um processo de conflito interno e tal. Eu, eu tinha aquilo que eu olhava que era alguns absurdos que para mim continua sendo absurdo. Obrigar os irmãos a fazer assim, os irmãos a fazer assado, e toda uma questão ali. Você Uhum. teve isso que você observou e começou a ir para a palavra e descobrir a verdade na palavra e conflitar isso, ou não teve? O meu processo, irmão, foi um pouquinho mais diferente, né? Aquilo que eu. Porque assim, não dá pra gente abrir muito aqui, porque o tempo também não vai ajudar. Mas, assim, eu passei por um processo de provação muito forte. Assim, prova terrível. Ah,
Pensa numa uma cidade arrasada, né, que a gente ouve por aí. Foi o meu caso, foi a minha vida. Né? Eu falo que Deus pegou minha vida, virou de ponta cabeça e chacoalhou. Aonde eu olhava era só prova, só luta, só dificuldade, problemas. E assim, não que essas provas tenham acabado, mas a maneira de olhar elas mudou de completamente, né? E para os irmãos entender, assim, eu cheguei num momento de prova que desespero total, desespero total. Não vou entrar nem no mérito aqui no que passou pela minha cabeça de fazer, porque realmente foi terrível. E assim, foi nesse momento que eu falei, Senhor, né, como que eu vou sair da situação? Como que eu vou resolver isso? Né? E eu sou uma pessoa que, eu era, na verdade, uma pessoa que me cobrava muito, né? Tinha muito essa questão, não, né, um bom testemunho. E assim, analisando até um pouco em relação a isso, eu via que eu estava mais servindo, querendo agradar os homens do que agradar a Deus, né? Porque a gente acha que, se errar aqui, se errar ali, não sei o que, não. A sinceridade com Deus está valendo muito mais hoje do que qualquer outra coisa, né? Deus sabe das minhas falhas, sabe dos meus erros, sabe de todas as coisas, e assim, é para Ele que eu tenho que confessar e pronto, acabou. Né? O que a gente só tem que entender no meio das provações por que a gente está passando por isso. Isso, graças a Deus, eu tive. Né? Falei, peraí, por que eu estou passando por isso? Por que eu cheguei nesse ponto? Por que eu estou aqui no fundo do poço? O que está acontecendo? E aí eu comecei, falando, Senhor, o que está acontecendo? Primeiro tive que buscar a misericórdia dele, enfim, primeiro eu comecei me perdoando, para eu começar a buscar o perdão da parte de Deus. Porque eu achava que a situação estava totalmente bagunçada, enfim, né, como diz aí, minha salvação estava cancelada, né? Sim. Então, em cima disso que eu comecei a buscar, Essa né? foi a primeira Comecei questão, sobre salvação. exatamente, né? Porque assim, é, eu comecei a questionar tudo. Falei, não, peraí, tem uma coisa errada. Só que assim, a gente começou a buscar entender, conhecer e comecei a confrontar. Falei, peraí, se isso é assim, por que que lá é desse jeito? Se na palavra está escrito uma coisa, por que que lá a gente trata de outro? E aí começou. Foi um processo, assim, até que, teoricamente, bem tranquilo no início, mas é aquilo que eu falei. Foi vindo, até chegar o momento da gente entender e compreender o que que era reino, porque até então a gente não tinha ouvido falar do que era reino. Né? Então, assim, a gente olha hoje de uma maneira muito, assim, muito macro, assim, porque literalmente eu saí de todo esse contexto, né, religioso, né, uma coisa que eu aprendi, né, dentro desses entendimentos aí, né. Hoje a gente está tratando muito mais, o pessoal fala, vamos tratar a questão da vida espiritual, mas primeiro tem que ter o emocional, né, se a gente não tiver o emocional equilibrado, não adianta você querer aprofundar no espiritual sem base, porque você realmente não consegue, você não consegue achar o equilíbrio, né. Sim, perfeito. Então, teoricamente, dentro do que a gente vem aí ao longo dos anos, você buscar algo, né, um entendimento, um conhecimento, é aquilo, né, é umas mensagens muito veladas, mas assim, né, você não é incentivado a estudar, assim, no sentido de buscar o autoconhecimento, lógico, você tem que buscar, aprender, trabalhar, ok, para Deus abençoar, mas buscar o autoconhecimento, buscar uma ajuda, né, até psicológica, dependendo do caso, né, a gente, não, entrega tudo na mão de Deus, que Deus vem e faz a obra. E não é assim, né? Então, em cima disso que o meu processo de desenvolvimento começou, né? Primeiro tive que trabalhar a questão emocional, porque realmente estava muito abalada, muito desestabilizada, e em paralelo a isso a parte espiritual. E assim, aí foi aonde que eu comecei a me encontrar e falei, não, tem jeito, tem salvação sim, não perco salvação, tá tudo certo e vamos embora. É, é o que eu digo. Se a salvação se perde, quem está cuidando da sua salvação, então tem que cuidar muito bem mesmo. A minha está na mão de Cristo e ele cuida muito bem, mas quem diz que perde, então tem que cuidar melhor ainda, porque se perder tá lascado, né? Mas, Exatamente. mas e aí, você começou a ouvir sobre o reino e isso foi te impactando e você falou, é um pouco mais profundo o negócio do que eu imaginava. Não, é mais profundo e é assim, né? Deus ele vem me ajudando, vem esclarecendo cada vez mais. Foi até aí que eu me aproximei mais do teu canal, aí comecei
a consumir os seus conteúdos aí, que, assim, louvado seja Deus que Deus te deu esse dom de ensinar, de nos passar, transmitir a mensagem dele, porque eu vou te falar uma coisa, dos últimos meses para cá, né, e agora a gente conseguiu acessar o clube aí com vocês aí também, aqueles conteúdos que você colocou lá, assim, eu tô vendo nitidamente a diferença aqui na minha vida. Porque assim, Você faz né, parte do clube lá de treinamento também? hoje eu tô na parte lá do clube, sim. Já Eu, fez tô- alguns treinamentos lá? eu praticamente já fiz todos, na verdade eu fiz a primeira olhada em tudo, que eu queria entender ali, e agora eu tô voltando, pegando um a um, eu quero estudar, aprofundar ali Bacana. nas referências bíblicas, tudo. Mas eu vou te falar, o pouco que eu já consegui olhar ali já me deu uma clareza, um entendimento fora do comum. Porque, assim, o que eu entendi, né? Lá que você explica a questão do mundo espiritual, que ele é muito ativo. E se a gente, poxa, se a gente tem que tratar as coisas do mundo espiritual, se a gente não tem ferramenta, se a gente não tem Armamento. instrução, armamento, como que a gente vence? Não vence. Vai ficar aí chorando, pedindo misericórdia para Deus, se Aí lamentando, você, e aí, a aí você prova pegou no ali não ponto vai. crucial. Se torna um monte de cordeiro, de ovelha, só te cortando aqui, mas é isso. Quando você não dá armamento para o seu exército, torna um monte de cordeiro que precisa a todo momento de uma instrução e não sabe se proteger, não sabe proteger a sua casa, não sabe buscar. Hoje eu estava falando com uma irmã que eu atendi ela na parte da manhã, e eu falei: olha, a irmã precisa aprender a fazer unção. Mas a unção, né, é só o ancião que faz. Eu falei: não, é um armamento disponível para todos. Você só precisa aprender. Não sei se o irmão já chegou lá, mas lá no clube lá tem um treinamento completo, como você consagra o azeite, como você unge a sua casa, como você unge filho, e o quanto isso é importante. Na questão de batalha espiritual, é um armamento, né? Então, assim, o mundo espiritual precisa nem ter fé. É só você observar que você vê o quanto que ele é ativo na nossa vida, né? Ainda mais para os filhos de Demais. Deus, né, irmão? Não, com certeza. E assim, eu cheguei a ver sim esse treinamento da unção, tanto é que eu já tinha aqui meu óleo aqui no mesmo dia. E eu já orei, senti, falei, não, chamei a família, falou, vem cá, vamos orar aqui. E o Senhor deu a graça de fazer a unção aqui em casa. Olha só. Para o Olha irmão ter só uma que bom. ideia, eu fiz a unção, e aí assim, aqui em casa eu já saí, fui no quintal, enfim, fui no portão. Assim, Deus me visitou de uma tal forma, e uma coisa que você comentou lá no treinamento me chamou a atenção. E você falou, ó, se Deus te der uma linguagem diferente, não estranha não. Eu achei que era a linguagem que a gente está acostumado, né? Graças a Deus o Senhor me selou, eu tenho essa manifestação pela linguagem, e num dado momento que eu estava fazendo a unção, Deus me tomou numa linguagem que eu nunca manifestei. E aquilo foi muito forte. Quando eu voltei para dentro de casa, eu olhei, o ambiente dentro de casa já estava outro. Já estava Sim. outro. Então, assim, é, é, é uma ferramenta, assim, que todos deveriam aprender e ter isso em casa, porque não somente a questão da unção, mas o discernimento de entender a questão dos portais, as legalidades que a gente abre aí no dia a dia sem perceber, né? E aí, Pois quando é. vê, a gente está sendo Pois é. atacado tudo quanto é lado e não sabe de onde vem o tiro, né? É, exatamente. E aí é só aquela questão, né? Ah, vamos orar, pôr na mão de Deus. Mas ele já fez tudo pra nós, é só aprender a discernir, né, os sinais que tá dentro da própria casa. Pô, eu tô passando uma semana aqui, as coisas não dão certo, eu tô meio esquisito com a minha mulher, meus filhos não dão certo, tem algumas coisas, pô, tem alguma opressão acontecendo. Vamos entender de onde vem essa opressão e vamos partir pra cima, vamos lutar contra isso, né? Mas eu digo que lá sobre esse clube de treinamento, irmão, não é uma teologia que nós começamos, você faz parte lá, então você não é Gênesis, Êxodo, Levítico, não é sistemática. É algo já que Hum, começa numa profundidade espiritual que a pessoa fez ali, ela já tem um conhecimento. E o que eu digo é o seguinte: deveria ser matéria da igreja fazer. com Deveria certeza. ser ensinado na igreja. Porque essa sim é uma formação que todo cristão precisaria ter dentro da igreja, né?
O que é com certeza. salvação, o porquê que eu preciso ser salvo, enfim, todas essas coisas, né. Uhum, com certeza. E aquilo de lá para cá, irmão, assim, graças a Deus as coisas vêm caminhando, né. Eu falo em relação à prova que a gente passou, tudo, foi um processo difícil, foi doloroso, né, mas no finalzinho ali de outubro para cá, e, e Deus me mostrou, né, na verdade, porque até então eu estava aprendendo e estava seguindo normal. Mas em outubro Deus falou no meu coração, falou: aqui não é mais o teu lugar. Na hora eu não entendi. Eu falei: Senhor, o que é isso? E aí comecei a checar. Falei: não, peraí, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor me dando sinal. Aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu lugar. Eu falei: mas o que está acontecendo? Até que em janeiro eu estava aqui em casa, em um domingo, finalzinho de domingo, eu tava vendo um vídeo aqui, uma palestra, e eu senti mais claramente Deus falando no meu coração: é chegado o tempo, tem que sair de lá. Ali eu tremi, eu chorei, eu falei, minha esposa estava do meu lado, na hora ela não entendeu, eu falei: o que está acontecendo? Eu falei: Deus acabou de falar comigo aqui. Ela falou: mas o que está acontecendo para mim? Não vai ter mais jeito. Vamos ter que fazer a vontade de Deus aí. Não sei quais os planos de Deus na nossa vida, mas vai ter que ser. E aí, mesmo assim, eu ainda segurei aí mais um mês, enfim, porque, né, repensando, um temor, um medo, uma Sim, sim, mistura de sim. tanto sentimento ali, né, e eu falei: bom, vamos aguardar. Mas era aquilo, eu acordava de manhã, o Senhor já me apertava. Eu já estava perdendo a paz já. Eu falei: E bom, a sua esposa, irmão, como que era essa questão? Vocês conversavam sobre isso? sim, sim. Na verdade, a gente vem conversando, né? Essa questão do entendimento aí da palavra, ela também vem acompanhando agora, entendendo. Ela está vendo já alguns resultados do que a gente já está colhendo, né? Com todo esse novo movimento. Na ocasião, ela acabou falando: não, não, você vai sair, ok, mas eu quero continuar congregando, enfim. Eu falei: não tem problema, né? Te deixo lá, não tem problema nenhum. Só que assim, feito todo o processo de renúncia e tudo mais, quando, né, a gente se desligou de vez, ela falou: não, tudo bem, vamos esperar. Ela quis dar uns dias aí para esperar as coisas daquela acalmada, aquela coisa toda. Mas nessa daí ela começou a entender e perceber que, de fato, a gente estava indo no caminho certo, os sinais que Deus estava dando estava, né, sendo a confirmação de Deus, e a gente começou a buscar Deus em casa, né, se reunir com alguns amigos, com familiares, enfim. E estamos buscando a Deus dessa forma, né? Então, hoje, Entendi. graças a Deus, E os amigos, como que foi isso, irmão? Você deixou o ministério, como você tinha amizades na igreja, os irmãos, como que foi isso? não, a gente tinha amizade, sim, mas hoje, assim, dá para contar numa mão, a gente consegue contar quem realmente ficou nos apoiando do nosso lado, que pergunta, que a gente sempre tá junto, conversando. Tem um casal de amigos nossos que, inclusive, esse final de semana a gente estava junto, enfim. Mas, assim, teoricamente, o povo sumiu. Nem para É, perguntar: né? você tá ficando doido? O que está acontecendo? Né? Nem para isso, nem para puxar minha orelha, ninguém apareceu. Eu falei: ué, estranho, mas tudo bem. Mas, assim, a E a gente a não sua faz as coisas. família que é da congregação, não ficaram meio assustado com isso? Com a sua Ah, um renúncia? pouco, um pouco. O meu irmão, que também era conservo, é conservo também, ele está lá atendendo hoje lá em São Paulo. Ele: menino, o que você está fazendo? Para com isso, volta lá, vamos conversar. Eu falei: não, não tem mais Você é conversa. mais novo que ele? Sou mais novo que ele. É por isso que E trata, é o menino, né? Fala: "Ô rapaz, o que você tá fazendo da vida?" tá fazendo, tá ficando doido. Eu falei: não, tá tudo certo. Mas assim, a gente não faz as coisas, né, esperando que alguém venha, né, ver o que tá acontecendo, nada disso. Eu fiz uma, assim, é aquilo que eu falei, foi traumático, não foi fácil, realmente não foi.
mas é algo que Deus deu força, a gente conseguiu fazer, passar, e no meio dessa situação, eu simplesmente falei, Senhor, tá aqui, fiz a tua vontade. E agora, quais são os próximos passos? O que que eu preciso fazer? Entendeu? Porque assim, foi começo de fevereiro para cá, então quer dizer, eu não congreguei, mas Não foi em nenhuma igreja? só, Chegou e conhecer alguma igreja? ainda não me despertou em lugar nenhum ainda, irmão. É. Ainda não. Quem sabe eu, na verdade, eu acompanho alguns cultos online com o irmão aí, de vez em quando, que dá tempo, e o resto é em casa, Não orando de tem ido em manhã. conhecer nenhuma igreja e tal. Não, Tá cultuando não, com a sua família dentro de casa. sim, sim. E daqui pra frente você pensa em alguma coisa da sua vida espiritual? Você tem algum projeto, algum pensamento? Você fala, olha, eu penso que vai ser isso ou aquilo. O que que você pensa? Irmão, assim, o que Deus ele tem mostrado para mim, até eu duvidei, tá? Foi difícil de acreditar, porque assim, numa visão, o Senhor me levou numa situação que eu falei, Senhor, e ontem você na live comentou, né? E como que a gente descobre o que que é o plano de Deus e o que que são os nossos sonhos, né? Os nossos sonhos, né, é algo que ainda é possível, é palpável, porque está dentro das nossas condições, Sim, né? Mas o que é de Deus é algo praticamente impossível, né? Mas aí eu entendi que realmente é um plano de Deus, né? O que está acontecendo nos últimos meses para cá é algo surreal, surreal. Para o irmão ter uma ideia. Eu sempre fui um aluno, vamos dizer, mediano, né? Que a gente entende hoje que é medíocre, né? Tá na média ali. Eu nunca fui de estudar, assim, de aprofundar em livros, ler, aquela coisa toda. Não. Fiz ali sempre o básico, né? Para passar. Sempre tive notas boas, mas nunca poderia ter. Hoje eu reconheço que eu poderia ter feito algo melhor. Mas o que que aconteceu no meio desse caminho? Uma bela manhã eu estava acordando e Deus falou comigo: escreve um livro. Falei, como assim? Escreve um livro, o assunto é esse, vai tratar disso daqui, você vai escrever a sua história, uma parte da sua história, vai colocar esse processo que você está aprendendo aqui agora. Eu falei, Senhor, ó, levantei, peguei um papel e caneta e anotei a ideia, falei, bom, eu vou escrever. E aí comecei a escrever, escrever, escrever. E assim, irmão, teve dados momentos que parecia que eu só estava retransmitindo o livro para o computador. Da leitura, praticamente eu já ia lendo e escrevendo uma coisa muito automática. Até brincava aqui, né? Parecia que estava psicografando. Mas, assim, eram umas inspirações que vinha muito forte, muito forte. E no meio do caminho, né, conheci uma pessoa que é dona de uma editora hoje, enfim, e nessa aproximação ela abriu mentoria para tá ajudando quem quisesse fazer o livro, enfim, e hoje ela está me apoiando, né, nesse livro. E o livro praticamente já está na mão dela para fazer a revisão, enfim, para a gente poder lançar esse livro aí o quanto antes. Então, assim, esse é um dos projetos, né? Outros projetos é justamente entender mais, se aprofundar mais na questão da palavra, nos entendimentos, né? O que eu venho buscando também é entender essa questão dos bloqueios, aquela parte da hereditariedade espiritual, né, que puxa ali a questão familiar. Então, tudo isso, hoje eu tenho até algumas, teoricamente, algumas mentorias informais aí, de almoço, de café, que a gente senta com algumas pessoas para conversar. E graças a Deus eu estou conseguindo ajudar essas pessoas, né? sim. De alguma forma, dando uns insights para a pessoa pensar, puxar lá atrás o que está acontecendo e destravar de algum bloqueio, algum peso, algum jugo. E louvado seja Deus, as coisas estão caminhando para esse lado. Então, muito provável que vou estar montando alguma consultoria ou mentoria, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Muito bom. E fez falta pra você não estar nos cultos, irmão? Pra você nos primeiros meses, como é que foi isso? Não, irmão. As pessoas até me perguntam, né? Assim, eu tenho que ser sincero, eu
não senti falta e ainda não senti, ainda não senti, porque é aquilo que eu falei, é, a, mi- a minha experiência quando eu estava dentro da igreja, no meu entendimento, né, claro, para servir a Deus tinha que estar dentro da igreja, para sentir a presença de Deus tinha que estar lá dentro, tinha que estar no culto. Se não tivesse no culto, cheguei a uma época que eu tinha que estar congregando todos os dias, porque fazia falta, mas era aquilo, parecia um saco Seria uma furado, dependência? uma dependência. Exatamente, E tinha essa aí chega a dependência. Então ser eu ela tinha, tanto espiritual quanto emocional também, né? sim, e às vezes não dava para congregar a família, eu ia sozinho e estava no culto, né? Tinha que estar no culto porque eu precisava ouvir a palavra. E assim, a partir do momento que eu aprendi o que que é viver por princípio, o que é buscar intimidade com Deus, sair da religiosidade e entrar na espiritualidade, meu relacionamento com Deus mudou, Entendi. mudou. É, isso é muito importante. Hoje, o que que você pode compartilhar conosco, ô irmão Hudson, sobre salvação? Assim, o que que você entende sobre isso? Porque acaba que muitas igrejas acreditam que a salvação uma parte é de Jesus, outra parte nós temos que continuar fazendo boas obras para manter a nossa salvação viva, né? Para não perder a salvação. Inclusive, alguém que acontece um desafio espiritual, um problema espiritual, a pessoa ela está condenada porque a salvação foi perdida, né? E assim havendo não há mais possibilidade de restauração. O que que você hoje entende sobre salvação? O que que você pensa sobre salvação nesse âmbito? Bom, salvação, a gente tem que entender o seguinte: se a gente tiver que fazer algo para completar a salvação que o Senhor Jesus deu por nós, pela tua graça, simplesmente a gente está anulando a obra dele. O que ele fez na cruz por nós, a gente simplesmente está anulando, porque ele veio à Terra, passou o que passou, foi morto lá na cruz, né? E assim, se a gente parar para analisar, peraí, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabia das nossas falhas, sabia das nossas fraquezas, sabia que nós iríamos errar aqui na frente. Por que que ele desceu, mandou o filho dele para nos salvar, sabendo que a gente poderia errar aqui a qualquer momento? E como erramos diariamente. Falei, bom, até então achava que eu tinha que estar certinho ali, fazendo tudo bonitinho. Lógico, a gente tem que seguir os princípios, mas é diferente o entendimento. Porque assim, uma vez que você entende que salvação você não perde, porque o Senhor Jesus já fez, ele já foi mais do que suficiente para salvar as nossas almas. Então, assim, o que a gente tem que entender é o seguinte: dentro do que entendemos hoje sobre salvação, depende de você ter um bom testemunho, depende de você não fazer tal coisa, depende. Peraí, e o que o Senhor Jesus fez? A gente simplesmente está anulando ou está deixando ele numa forma imparcial, ali, numa parcialidade. A obra do Senhor Jesus não foi completa? Ele foi mais do que completo, foi mais do que suficiente. Ele provou para todos nós o que ele fez, que ele não teve pecado, que, enfim, a gente não dá para aprofundar agora aqui na palavra, mas o que a gente consegue entender hoje não tem como você perder salvação. Uma vez que você confessa que você reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador, não tem por que você, mas espera aí, se eu fizer, eu vou perder. Isso é balela, desculpa falar, é balela. O Sim, povo sim, usa isso sim. como uma barganha, chega, não tem como. E assim, a gente conhece pessoas, amigos nossos de mocidade, que teve um deslize, que aconteceu algo, poxa, a pessoa saiu da igreja, né, foi para o mundo, a situação da pessoa piorou cada vez mais. Hoje está pela misericórdia, achando que, mas eu não tenho mais salvação, que não sei o quê. Aproveitando aqui esse vídeo, você tem salvação sim. Deus ama a tua alma. Não é o que você fez, deixou de fazer, que você perdeu a salvação. Essa é a pior heresia que eu aprendi, irmão, nesse tempo todo. Porque até então a gente estava ali, mas dá uma perto, não sei o quê. Aí aconteceu alguma coisa, fulano, leva para reunião, dá liberdade, tira a liberdade, faz assim, faz assim. E no Que seu isso? tempo lá, Hudson,
Enquanto você estava na igreja, é, quando você era jovem e tal, veio crescendo, em vários momentos você realmente achava que ali era graça mesmo, que a salvação era ali somente? Esse Sim, pensamento, sim, como é normal, sim, né? ainda dentro de um olhar todo religioso, achava as outras denominações, sei lá, tá seguindo o inimigo, e achava que só estava ali na congregação, porque era ensinado dessa forma. A graça é aqui. Se você sair daqui, você está morto. Sim, Então, quer sim. dizer, você fica, você está indo pela graça ou você está indo por medo, né? Aí se torna Então, refém, né? assim, você fica refém. E, assim, é lamentável a gente Eu passar vou esses abrir anos aqui para todos. algumas perguntas dos irmãos, mas o que, que você pensa hoje, olhando a questão de cabelo de irmã, cortar ou não o cabelo? O que, que você pensa hoje, viver uma vida inteira lá, ministério, tudo, o que, que você pensa hoje sobre isso? Uma irmã que pinta o cabelo ou que corta o cabelo? Coitada da minha esposa, quanto que eu até peço perdão para ela aqui na Então live aqui, porque confessa. olha só, Confessa que Deus perdoa, irmão. Vai confessando. porque ela, eu tô com vontade de fazer isso no cabelo. Eu falei, vai lá buscar a palavra. Eu só falava isso. E aí pronto, travava ela ali, já tá bom. E assim, a gente vê que, gente, isso não é nada. O Senhor não quer o seu cabelo, não quer a sua saia, ele quer o teu coração. É totalmente diferente. Lógico, tanto as irmãs quanto os irmãos têm que andar, né, numa decência, né, Caráter, né? Princípios. caráter, enfim, princípios, mas não é isso que vai determinar a tua salvação, jamais. Irmão Hudson, e você que está acompanhando os treinamentos, fala para mim. A salvação, pelo que o irmão falou, e, inclusive até eu acho que alguém importante, Jesus também falou algo parecido que você disse aí, que a salvação é por ele e está garantida por ele. Agora fala para mim, é a mesma coisa o reino também? O reino se conquista assim, Jesus nos dá de graça? O que, que você pensa um pouquinho sobre o reino? O que, que você entende do reino aí? Não, aí o reino já é aquela parte, né, que fala, né, que o reino será tomado à força, né? Cabe a nós fazer a nossa parte, buscar ajudar o Senhor naquilo que ele requer com cada um, né? Porque uma coisa que eu aprendi também, cada um tem um propósito, cada um tem um chamado, veio predestinado para alguma coisa aqui nessa terra. O que a Sim, gente tem que perfeito. fazer é entender. Primeira coisa, né, só voltando um pouquinho, a gente tem que entender primeiro quem nós somos, qual é a nossa identidade, né? Primeira coisa. Se você não se reconhece como filho de Deus, nem adianta começar a conversa. Você tem que entender primeiro quem é você, né? Por que você veio nessa terra e o que Deus quer de você aqui. Basicamente é isso. Se você começar a entender isso, pronto, aí dá para a gente começar a falar sobre reino. Porque reino, na verdade, é algo muito maior. E assim, E aí é está uma sintonia relacionado, mais fina, né? Algo sim, mais sim, estreito, né? com certeza, com certeza. Só que assim, né? Se a gente, ok, você quer ser salvo? Beleza, seja salvo, tá tudo certo. Você não quer fazer mais nada? Ok. Mas se você tem a oportunidade e você tem um chamado para o reino e você negligencia isso, ou você ignora, ou você não busca entender o que é isso, e muitas das vezes está relacionado ao teu propósito, e aí? Como que você trata isso depois com Deus? Se Deus te chamou para ser um reinante, chega lá, senhor, cadê? O que eu pedi para você fazer? Você não fez. Mas peraí, eu não sabia. Eu particularmente, estava nessa situação. Eu Sim, falei, não, sim. peraí, eu tenho a oportunidade de fazer algo para o senhor, realmente ajudar a fazer, e aí é aquilo, é um processo de desenvolvimento. A partir do momento que você clarifica a sua identidade, você consegue enxergar o que é o plano de Deus, e você vê ali numa pontinha muito minúscula que você faz parte desse processo e tipo tava passando batido, você não, tipo assim, Né? se nada acontecesse, ok, beleza, tava salvo, mas e aquilo que era para realmente eu fazer? Sim. Então assim, o reino realmente é algo Dá que um pouco de pena, né, irmão? Quando eu lembro dos irmãos velhinho a vida inteira agradecendo lá. Se for firme, fiel.
firme e fiel até o fim e herdarei a coroa de vida eterna. É uma pena saber que milhões de pessoas agradeceram assim, sabendo que não é firme, não é fiel e muito provável não vai ter coroa. Confundindo tudo, achando que a salvação vai ser a coroa e que está sendo firme e fiel. Não é firme, não é fiel e não tem coroa. Não tem Infelizmente. coroa. Infelizmente, é assim, é aquilo, né? As pessoas precisam buscar, né? Nós precisamos buscar, né? E eu vou falar para o irmão, eu particularmente, assim, tenho o quê? 1 ano e meio, não mais que isso, de aprofundar nesses assuntos, procurar entender, enfim. E assim, irmão, a minha visão de vida hoje é completamente diferente. É Muda completamente bastante, diferente. né? Muda, muda. E assim, você entende os princípios, você entende o fundamento, você entende como, por que que Deus criou, como que Ele criou, né? Então tudo isso começa a fechar a linha de raciocínio e fica numa clareza muito, muito ampla, muito clara mesmo. E você fala, poxa, se a gente conseguisse transmitir essa informação para as pessoas entender de fato o que que é salvação, o que que é reino, o que que é galardão, começar a explicar isso para as pessoas, acabou esse negócio, pessoal. Ai, o medo de pecar, o medo de errar, não sei o que, eu errei, perdi a salvação, e aí pronto, a pessoa entra numa decadência espiritual, né? Perde a vida material, porque achou que a espiritual já se findou, e simplesmente a pessoa se define para o resto da vida achando que tá morta, condenada. E não. A pessoa, se ela se arrepender, confessar os pecados e abandonar tudo isso, pronto, vida que segue. Então, assim, o que a gente tem que fazer com que as pessoas entendam é justamente isso. Esse é o primeiro entendimento. A questão de intimidade com Deus, buscar Deus, saber quando Deus está falando, sinal de Deus, aí já é um outro processo. Sim. Faz parte do outro desenvolvimento. Mas o que as pessoas precisam entender é isso. Salvação não se perde. Você quer trabalhar para o Senhor no reino? Arregaça a manga e vai para cima. Porque o Senhor está precisando de homens valentes e mulheres valentes. Embora a gente, às vezes, muitas das vezes, na nossa fraqueza, nos nossos bloqueios, porque, querendo ou não, eu falei, quando Deus me deu uma fotografia da minha vida ali na frente, eu assustei. Mas eu estou percebendo que o Senhor está me encaminhando para isso. E estou aqui, falei, Legal. Senhor, eis-me aqui. Legal, é isso aí. Eu acho que ficou bem. Eu, pelo menos, consegui entender bem o seu processo, a sua caminhada, o que te levou a sair, tal. Foi essa questão também aí de conhecimento, entender sobre salvação. É como se a salvação ali e o que nós conhecíamos, assim, com todo respeito, mas parece que é um primário, né? Então precisa sair da escolinha, precisa ir para o primeiro ano, segundo ano, ir para o colegial, depois fazer uma faculdade e continuar a vida, né? Eu digo assim. Sim, Eu não posso, agora nós estamos em 2022, eu não posso em 2025 estar falando a mesma coisa de hoje. Eu preciso evoluir, precisamos crescer, né? E às vezes as pessoas ficaram uma vida toda ouvindo a mesma coisa e foram acostumadas, né? Num vício comportamental. Eu quero abrir aqui um pouco aqui, para os irmãos fazer pergunta para a gente, pode ser? pode ser, vamos lá. Pode ser? Então, ó, o chat aí tá liberado para vocês fazer pergunta. Perguntem para quem vocês quiserem. Aproveitem o irmão Hudson, né? Eu tô aqui direto. Então vocês podem esgotar ele ali de pergunta. Façam perguntas aqui. E se você quiser que a sua pergunta tenha um destaque, você faz um super chat aí que a sua pergunta fica destacada e você ajuda o nosso canal, ok? Mas faça suas perguntas aí que eu vou fazendo pro irmão aqui. Deixa eu ler para você aqui alguma pergunta, irmão. Chegou muita gente aqui, temos quase 300 pessoas aqui com a gente. Primeira coisa, gente, eu peço sempre, clica nesse joinha aí, é importante para o canal. Nós estamos fazendo um trabalho aqui, acreditando que estamos servindo ao reino, fazendo. Então clica aí, porque isso ajuda outras pessoas a chegar até esse conteúdo, ok? Irmão, sua esposa, a Betânia pergunta: irmão, sua esposa cortou o cabelo? Eu vou fazer um bate-pronto aqui bem rápido. O irmão vai respondendo para a gente conseguir responder o maior número de pessoas, ok? A Betânia Cortou, Alves perguntou: sua esposa cortou? cortou. Minha esposa, a filha, cortou. É, que legal. Foi.
E isso é bom. A minha também cortou e foi uma libertação. Deixa eu ver aqui. Como o irmão vê com as pessoas que saem e voltaram para a CCB, se pensa que vai acontecer com o irmão a mesma coisa. Alguns saíram e voltaram para a CCB. O irmão acha que há possibilidade de acontecer isso contigo também? Olha, irmão, Quem pelo andar da perguntou foi carruagem, não. Dagmar Salles. Pelo andar da carruagem, não. Porque, assim, é aquilo que eu falei, eu não estou sentindo falta em relação à necessidade de estar na igreja, né? Logicamente que a gente sabe que os ajuntamentos com os irmãos, para orar, tudo, é um momento de intimidade com Deus, enfim, né? Por mais que a gente está junto ali. Assim, agora, em relação a voltar a frequentar, eu acredito que não. Infelizmente para muitos, mas felizmente para mim, né, com toda a humildade, hoje a minha visão em relação à religião, ela mudou muito. Né? Não falando Entendi. somente de congregação, mas de todas. Mudou muito. Tá Né? certo. O Eduardo perguntou se o Eduardo Reis, ele tá sempre aqui com a gente, ele falou se todo mundo que sai do ministério fica careca. Se é, já faz Só parte, falta a Eduardo, barba, faz viu, irmão? parte. Hã? Só falta a barba. É estágio, Eduardo, é estágio. Primeiro fica careca, depois vai deixando a barbinha, aí vai se libertando. Qual a maior. O Elias Silva pergunta, irmão, qual a maior dificuldade na saída da CCB? A maior dificuldade, na verdade, foi o antes da saída, né? Porque eu não sabia exatamente o que iria acontecer. Mas a saída em si, né, aquilo que eu falei, acabou sendo até um pouco mais tranquila. Eu achei que ia ter um pouco mais de resistência, alguma coisa nesse sentido, mas graças a Deus foi tranquilo. O, o John Lima pergunta o seguinte: qual foi a reação do ministério quando você entregou sua carta? Eles já esperavam, ou não? Não, não esperavam, ficaram surpresos, né? Mas vieram aqui, a gente conversou. E assim, foi tudo tratado com muita paz, muita tranquilidade. Eles me deixaram à vontade na minha decisão. Putz, a decisão é sua, você decide. A gente não gostaria que você saísse, mas a gente não pode simplesmente segurar, porque a decisão é particularmente sua. Mas foi muito tranquilo. Em relação a isso, não tive problema. Tem uma outra pergunta. Todas as perguntas vai ser nesse viés, irmão. Mas tem a pergunta do Samuca aqui que ele pergunta assim: quanto tempo o irmão levou para se libertar da congregação? Não sei nem se pode falar que já está liberto completo. Eu digo assim: leva um tempo, né? Mas como a pergunta é pro irmão, o irmão falou a partir de outubro, foi mais ou menos isso? Foi de outubro a janeiro. Então, Mas ele já vinha um praticamente processo já? Então, porque na verdade, assim, eu estava vindo no processo de aprendizado, né? Mas em nenhum momento eu achei que eu iria me desligar, né? Mas foi em outubro que eu recebi, né, esse chamado e meu tempo estava acabando ali e, logicamente, que aí eu tive um momento de crise, que eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Então, praticamente foram esses 4 meses aí de processo até começar a acostumar com a ideia e ter aí a coragem de renunciar, né? Entendi. Deixa eu ver aqui. Estamos falando do reino, que o reino já está em nós. São estágios do reino, Vieira. Com certeza já está em nós. A Betânia diz que vou ficar liberto hoje mesmo. Acho que ela tá falando sobre o cabelo. O Pablo, o Pablo Santos enviou um superchat pra gente de R$ 5. Obrigado, Pablo. Deus abençoe a sua vida. Deixa eu ver as perguntas aqui. Estão perguntando pra tu aqui, ó. Qual a diferença de graça e reino? Eu acho que seria salvação e reino, estão perguntando. Salvação e reino, né? Salvação você já conquistou. Agora o reino você tem que lutar por ele. A irmã Betânia diz o seguinte: tem 7 meses que saí, agora estou indo na presbiteriana, mas o Egito não saiu de mim. É normal. A gente entende que as pessoas precisam ter uma certa maturidade, né? Graças a Deus, sim, até eu venho até me surpreendendo, porque é a misericórdia de Deus, né, irmão? Porque
você sair, né, depois de 22 anos ali acostumado com todo o processo, você simplesmente sair e graças a Deus está se sustentando espiritualmente, né? Vamos se dizer bem, meio que sozinho. Tudo bem que tem a família, tudo, a gente, né, vira e volta, estamos juntos aí, mas querendo ou não, é um processo meio que solitário, né? Porque Sim. também essa questão entra na questão da intimidade com Deus, né? Quando você entende e você tem que buscar a intimidade com Deus, aí é o processo de cada um. Aí tem que obedecer o tempo de cada um, o entendimento de cada um, nível de conhecimento, a busca pela sabedoria. É um processo, né? Tem uma pergunta aqui, eu acho, pelo menos gostei muito dessa pergunta aqui. Até eu já de alguma forma fiz, mas essa ficou mais clara. Como você vê o evangelho pregado na congregação? A irmã Márcia Fernandes pergunta. É bíblico ou é um evangelho criado pela própria instituição? É um evangelho que a estrutura dele é bíblica ou é mais o evangelho da congregação? Olha, por mais que a gente tenha a palavra revelada através da Sagrada Escritura, o que a gente está acostumado a ver lá nas exortações é justamente, lógico, ensina, explica, mas assim, a gente não tem a profundidade, né, do que é realmente o Evangelho. No processo de saída, eu, eu até comentei com os irmãos, falei, poxa, irmão, a gente poderia ter, né, estudos, né, mais aprofundados, entender, porque, gente, é muito, pensa o seguinte, servir a Deus é difícil? Hoje não mais. Basta você entender o que está escrito na Bíblia, entender os princípios, entender como que você tem que conduzir a sua vida, né? O que que você tem que avaliar, né, nos seus princípios de caráter, moral, enfim. Logicamente que todos nós temos falhas, temos erros, mas procurar ao máximo se enquadrar dentro do que o Evangelho ensina. Em relação à forma que é ensinada você ir na CCB e buscar uma palavra, ou você está buscando palavra para uma enfermidade, ou para trocar de carro, ou para isso, ou para aquilo, é sempre voltado a uma necessidade material. E assim, a gente vê poucas pessoas hoje buscando a parte espiritual. E está escrito na palavra: buscai primeiro o reino do céu, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Por que a gente está invertendo isso? Eu, particularmente, tá? Então, para que ninguém se sinta ofendido, eu, particularmente, fazia isso. Logicamente que eu buscava a parte espiritual, queria entender, mas assim, não encontrava. Aí, quando precisava tomar uma decisão mais difícil, eu ia lá buscar a palavra. E aí, quando eu precisava tomar uma decisão e não tinha oportunidade de buscar a palavra, tomava a decisão, quebrava a cara, E porque não quando, tinha e quando embasamento. buscava a palavra, irmão, nesse viés, nesse sentido, quando buscava a palavra ou do que você conhece, a estrutura das pregações são uma estrutura pautada na palavra mesmo, bíblica, ou é uma estrutura mais de revelação e mais voltada aos costumes da congregação? O animal está mais voltado aos costumes. Eu, nos últimos tempos lá, que eu ainda estava lá, eu não sei se o negócio já estava clareando um pouco mais, mas eu só sei que ficou mais forte. Chegou servo de Deus para atender lá o culto algumas vezes, na verdade, servos que não estavam que vieram fazer a visita, Sim, enfim. E no dia lá, enfim, leu uma coisa e pregou outra. Me sim. deu vontade de levantar, pegar minha pastinha e ir embora. Porque não pregou nada a ver com o que estava na palavra. Então, assim, aí eu não sei se foi aquele caso isolado ou simplesmente, como eu estava nesse processo, simplesmente amplificou o que já vem acontecendo ao longo dos anos, entendeu? A gente sabe, Sim. tem servos de Deus aí que tem o dom da palavra, que está ali pautado, que com muito esforço estuda lá, explica tudo certinho, mas na grande maioria a gente vê que está muito mais voltado ao costume, né? Ok. Ó, tem.
A Marlene diz: Irmão Daniel, será possível o irmão Hudson me passar o seu contato? Eu vou pedir para ele falar pelo menos. O irmão tem Instagram, alguma coisa? Tenho. O meu Instagram é Eu Sou Hudson Freitas. Anota aí, gente. Repete devagar aí para nós, irmão. Eu sou Hudson Freitas. Tudo junto. Entendeu? Aí procura ele lá, que você já consegue mandar uma mensagem para ele e os outros que quiserem também, né, irmão? Com Você tem certeza. algum trabalho no YouTube ou Instagram, alguma coisa? Eu estou estruturando para começar esse trabalho, irmão. Eu tô começando a estruturar isso daí. Já estou atendendo algumas pessoas em particular, né, umas pessoas próximas que pediram aí um apoio, então a gente vem ajudando já, mas eu já estou estruturando a rede social aí para estar ajudando o povo aí também. Ok. Depois a gente pode até deixar depois aqui no vídeo também o link do seu Instagram pro pessoal falar contigo. A Sheila Sim. pergunta o seguinte: o que o irmão entende de pecado de morte? Pecado de morte? Pecado de morte. Teoricamente, a única coisa que dá referência para nós em relação a isso, que eu ainda não tenho isso teoricamente muito claro, fala que blasfemar contra o Espírito Santo, né? Teoricamente, esse é o pecado de morte que fala, né? Agora, mas o que a gente tem que entender não é sobre o pecado de morte, é sobre que nós não perdemos a salvação. Se você reconhece que o Senhor Jesus é o teu Salvador, que ele morreu na cruz por você para te dar a salvação, para te dar a vida eterna, por que você blasfemaria contra ele? Se esse é o único risco, vamos dizer assim, porque assim, gente, o que a gente tem que entender é o seguinte: alguém consegue medir a misericórdia de Deus? E eu não consegui medir. E acho que ninguém mediu. Então, assim, as pessoas, por mais que estejam em situação mais difícil, mais deplorável, passando por processos, por dificuldades tremendas, estando aí à beira de fazer besteira, se ela clamar pelo sangue do Senhor, ela já tem uma salvação, já tem uma chance, já tem uma nova oportunidade de fazer a vida diferente. Então, a gente está brincando muito com esse negócio de salvação. Perde, não perde, perde, não perde. A gente tem que sair desses pensamentos. A gente É tem que impressionante procurar como levar um pouco o mais. quanto tem pessoas lá que acham isso, né? Que nem o nosso. Primeira vez que eu tô vendo ele aqui, o Wallace Ramos, um abraço para ele. Ele diz assim: o que tem de bom hoje na CCB é os escolhidos de Deus que está lá. Na visão dele, os escolhidos de Deus estão dentro da congregação. É, assim, que bom, mas eu acho que são poucos escolhidos então, né? Para um mundo inteiro. Mas o que o irmão acha disso? Não, isso aí não faz sentido. Não faz sentido porque, assim, a gente vê pessoas fora de religião. Aliás, não estou nem falando de outra religião, estou falando fora de religião nenhuma. Simplesmente a pessoa, que nem é o que eu estou fazendo, é o meu estilo de vida agora, que nem me perguntaram outro dia, qual a sua religião? Eu não tenho mais religião, sou cristocêntrico. Eu sirvo a Cristo. Ponto. Ah, você tem que estar, não tem que estar em lugar nenhum. E ninguém tem que estar. Mas ok, as religiões estão aí, continua lá. Pelo menos você vai pegando a base. Só que coloca como base, não coloca como teto. Porque se você deixar como teto, pronto, você fica refém sem perceber. Sim, E com depois não adianta certeza. chorar. O irmão Fernando Santos, parceiro do canal, tá sempre fazendo também a colaboração. Ele fez um superchat para nós de 10 euros. Ele é lá de Portugal, estive com ele, com a família. Um abraço, Fernando. E ele pergunta assim: irmão Hudson sente-se convertido ao evangelho ou está no processo? Hoje eu estou 100% convertido. Ao Hoje eu evangelho de entendi o que Cristo. é. Hoje eu entendi verdadeiramente o que é o Evangelho de Cristo. E já nesse contexto, a Camila fala, né? Não sei se o irmão pode responder. Como fica a parte de que fala são muitos chamados e poucos escolhidos? É que tem muitas perguntas que acabam sendo perguntas teológicas aqui, né? Sim. Mas essa questão que o irmão pensa, muitos são chamados e poucos escolhidos, porque isso se diz muito talvez lá também, né? Os que foram escolhidos Mas vão aí ficar, os outros não.
Então, mas ali, assim, a gente tem que abrir a nossa mente e achar, eu penso o seguinte, os escolhidos não necessariamente está dentro da congregação, ponto. Tem muita gente aí que nunca foi em religião nenhuma, que está seguindo os princípios de Deus, que está fazendo a vontade dele, vai herdar o reino, e outros que estão lá no máximo para conseguir a salvação. É isso. Os escolhidos aqui é exatamente isso que o irmão tá falando, né? Trata sobre o reino, não sobre salvação, né? Então, muitos Exatamente. são chamados à salvação, né? Mas escolhidos para o reino é exatamente o que o irmão falou mesmo. E muitos que nunca estiveram dentro de uma igreja, mas estão fazendo o reino, né? Estão dando a sua vida em prol do evangelho, enquanto outros estão dentro da igreja e não conseguem fazer nada pelo evangelho, né? Quando o pessoal ficar preocupado com tamanho de saia, tamanho de cabelo, se usa bermuda, se usa barba, não dá para avançar o assunto, não. A Laide, Thaís, ladrões, pedófilos, tá falando, né? Esse tipo de gente, né? Ladrões, pedófilos e tal. Quem morre no pecado sem arrependimento, praticando o mal, enfim, perde a salvação? Bom, primeiro, vamos pensar assim, vamos pensar que o que a irmã disse é para um salvo, né? Porque uma pessoa que está cometendo isso, pode ser que nem a salvação não Ela, chegou. ela nem a salvação chegou, né? Mas quem de nós aqui que está com o martelinho do juízo para falar quem vai ser salvo e quem não vai? No último momento, no último instante, se o cara lá se arrepender de verdade. Porque assim, não adianta a gente falar aqui assim, mas ele fez tal coisa a vida inteira. Mas se no último instante ele se arrepender, por que não? Por que que Deus ele simplesmente ignoraria? Quando o Senhor Jesus estava lá na cruz, tinha os dois ladrões. Um do lado virou para ele e falou: se você é Deus mesmo, tira nós daqui. O outro virou e falou: Senhor, lembra-te de nós no teu reino. Ele falou: logo mais estará comigo no paraíso. Não no reino, mas um paraíso significa o quê? Salvação. Então, assim, o cara estava em cima da cruz, teoricamente já não tinha mais chance de fazer mais nada nessa terra, só estava simplesmente esperando a morte, e mesmo assim alcançou a salvação. Então, não está A em nós. questão do arrependimento, né? Penso eu. A questão do arrependimento é uma questão de perdão também, né? Não é a questão de salvação. Porque mesmo a pessoa não se arrependendo, é, para os irmãos que estão aí, né, acompanhando essa live, temos 290 pessoas, então, para você, a questão que nós temos que entender, penso eu, né, penso eu, que nós devemos entender, eu tenho 2 filhos, uma filha de 17 e um filho de 7 anos. Então, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não queira, não tem como não tem como eles deixar de ser meu filho. Entende? Mesmo que eu falar, eu não quero mais que você seja meu filho. Se você tirar o exame, a amostra de sangue e tirar o DNA, ele vai continuar tendo a minha identidade nele. Identidade é DNA. O meu DNA, os cromossomos, vai estar lá dentro dele. Deus estaria nos mentindo se ele falasse, ora somos filhos e ora nós não somos mais filhos. Ora nós perdemos o direito de ser filhos, então seria uma grande mentira. Você fala assim, Hudson, olha só, você tem 3 filhos, você disse, né? Isso. Então você pega um filho seu e como que você, sendo pai, você teria coragem de colocar ele em uma prisão, em uma masmorra, onde ele ia sofrer maus tratos, você deixaria ele lá pelo menos pro resto da vida? Dificilmente, sendo pai, sendo mãe, faria isso. Imagina alguém falar que é teu pai, falar que te ama, que deu a vida do filho dele em resgate a sua, e daqui a pouco, porque você erra, ele fala que vai te jogar num lago de fogo e enxofre. Fala, cara, você tá de brincadeira comigo, meu. Tá de brincadeira comigo. Cara, mas você é um Deus com todo respeito, gente, mas é um Deus muito, mas muito brincalhão. Porque você já conhece toda a eternidade, já sabia que eu ia errar, e mesmo assim me chamou de filho para me jogar no inferno. Então, na verdade, você sempre quis me condenar. E a pergunta que eu teria era essa: falar, viu? Mas então por que você deu seu filho, meu? Deixasse, eu já estava condenado. Era só não ter mandado Exatamente. Jesus, entende? Agora, Exatamente. é um Deus muito limitado. Ele te escolher, você vai lá,
conhece Jesus e daqui a pouco, então não tem sentido, né? É uma questão racional, não é uma questão muito de fé, de você, é uma questão racional. Não tem como, a partir do momento que o Espírito Santo entra em você, você é filho de Deus, a identidade dele está em você. É simples, né? Agora, só para me concluir a minha fala aqui, é claro que os filhos da desobediência, os filhos que morrem no pecado, pode ter certeza, no céu haverá uma separação enorme. Tem muitas mansões, tem muitas formas, e inclusive Deus diz o seguinte: eu disciplino todos que eu recebo como filho. Então, fique tranquilo. A pessoa às vezes tá lá cheio de pecado, sabe, Hudson? E os outros falam, ah, mas então ele vai Uhum. pro céu? O que te importa, né? Cuida da sua caminhada, porque vai ter que acertar os ponteiros com o papai um dia, né? Com certeza, com certeza. É aquilo, né? O que a gente tem que aprender, uma das coisas que eu venho Seu microfone ficou mudo. aprendendo. Pronto, voltou. Agora eu fiquei sem ouvir você. Eu acho que daqui a pouco volta aí. Não, não tô te ouvindo. Não, mas eu acho que daqui a pouquinho volta. Deixa o seu Agora? aberto aí, que aí daqui a pouquinho você vai. Aquela hora ele demorou um pouquinho aí. Enquanto o nosso irmão acerta lá. Tá me ouvindo, Hudson? Assim, voltou. Ah, então tá. Pode falar. Travou aqui. É o que a gente tem que entender é o seguinte, né? É uma coisa que eu aprendi chama autorresponsabilidade. Nós temos que ter isso muito forte e uma palavra que anda junto aí é autogoverno. Né? Quando a gente se enxerga como responsável da nossa vida, né? Automaticamente você acaba assumindo o controle ali, logicamente com as suas limitações, mas enfim, você realmente para de ficar achando culpa em alguém ou botando culpa em alguém porque aconteceu alguma situação com você e você ficar justificando algo. Enfim, a gente tá. Por que eu estou falando disso? Quando as pessoas perguntam, ah, mas fulano fez tal coisa, ele vai ser salvo ou não vai? Não cabe a nós. Só que assim, essa pessoa, para ela estar fazendo esse tipo de pergunta, ela precisa pelo menos entender o que que é autorresponsabilidade, o que que é autogoverno, o que que é isso? É cuidar da própria vida. Cada um tem que cuidar da sua vida. Não tem essa de ficar querendo saber o que está acontecendo com o outro, se o outro está bem, se o outro... Lógico, a gente tem as preocupações, mas não tem que ficar nessa preocupação. Ah, será que esse vai ser salvo? Ah, será que aquele povo vai ser salvo? Gente, cada um faz... Se cada um fizer a sua parte, todo mundo vai ser salvo. Sim, sim. Algum momento, irmão Hudson, você chegou ali a pensar em arrependimento por ter saído? Não. Não, Acho que esse era o meu maior receio, talvez, viu? Mas não tive, não tive. né? E assim, é aquilo que eu falei, depois que eu saí, vem acontecendo coisas surreais. A relação com Deus mudou, a minha comunhão com Deus mudou, né? Eu converso com Deus praticamente o dia inteiro. E assim, mudou totalmente. É uma visão totalmente diferente. Uma visão totalmente diferente. Então, assim, gente, não dá para explicar, é um processo. A gente Sim, consegue, sim. né? Mas é um processo muito gostoso. Posso dizer que é muito gostoso. Vale a pena todo mundo buscar esse Põe o pé entendimento, na estrada, as coisas começam a acontecer, né? As pessoas com querem que certeza. aconteça sem pôr o pé na estrada, né? Quer que Deus faça um milagre primeiro para depois elas. Não acontece. Aquela história de você ficar esperando em Deus, esperando a misericórdia de Deus, você vai morrer esperando, porque ele já fez o que tinha que fazer. É aí que tá. Isso é uma verdade. É uma verdade. Irmão Hudson, antes de eu agradecer o irmão aqui, quiser, deixa uma mensagem pro pessoal, pros nossos irmãos, sobre o que estiver no seu coração e também fala novamente seu Instagram, o pessoal te conhecer lá, ir lá, falar contigo, tá bom? Bom, pessoal, primeiramente quero agradecer aí, né, a oportunidade que o irmão Daniel nos fez aí, o convite de estar participando da live hoje. Agradecer a atenção de todos que passaram por aqui, né, por aqueles que ainda irão assistir essa live. E assim, hoje, para a gente entender o que é servir a Deus, tá muito
muito além do nosso entendimento, né? Quando a gente está numa superfície muito rasa, a gente não consegue perceber, entender, visualizar aquilo que realmente Deus quer fazer na nossa vida, né? Uma coisa que eu trago aqui para vocês é o seguinte: pensa que Deus já preparou todas as coisas para você viver uma vida perfeita aqui na Terra. E você está vivendo essa vida perfeita? Você já parou para analisar? É só luta, é só prova? A gente não tem que se acostumar com isso, porque realmente Deus ele criou todas as coisas para nós. E deixou escrito lá em Gênesis que nós teríamos que dominar sobre todas as coisas. Ali, quando Deus escreveu aquilo, ele não limitou aquilo a Adão. Ele colocou para o homem e a mulher dominar sobre todas as coisas. E é isso que nós temos que buscar. É governar, aprender a governar nas três esferas, no espírito, na alma, no corpo. E assim, a partir do momento que você consegue entender o que é o evangelho, o que é salvação, o que é reino, o que é viver por princípios, a sua vida muda, a sua vida transforma. Eu posso dizer que o que eu estou vivendo nesses 7 meses aí, fora da igreja, é algo que está mudando muito a minha vida e assim, eu creio que só vai melhorar, porque eu entendi de fato o que é servir a Deus, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus. Então, vocês também têm condição, todos nós temos condição. Não é porque, o irmão já foi de ministério, então o irmão tem. Não, todos nós. Eu não sou melhor que ninguém, não sou diferente de ninguém. Tenho as mesmas limitações, tenho as mesmas dificuldades que todo mundo, mas se outros conseguiram, nós também conseguiremos. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Se vocês quiserem me seguir, eu vou estar estruturando aí minhas redes sociais, Instagram, YouTube, porque eu entendo que hoje aquilo que Deus colocou no meu coração não pode mais ficar somente comigo. Eu tenho que compartilhar, eu tenho que transbordar na vida de outras pessoas. E eu estou aqui à disposição. Estou aqui para servir a Deus, estou aqui para fazer a vontade dele. E eu sei que fazer a vontade dele é ajudar o próximo, ajudar outras pessoas. Então, fica aqui o convite, enfim, para vocês quiserem me seguir. Meu Instagram é Eu Sou Hudson Freitas, tudo junto. Tá? E quiser mandar mensagem, pode chamar no direct, a gente vai conversar. E, enfim, logo, logo teremos mais novidades. É isso aí. E o canal vai estar sempre de portas abertas pro irmão. Quem quiser seguir o irmão, ó, em cima da câmera dele ali, tem lá escrito Hudson Freitas. Então é só você colocar, eu acho que é eu sou Hudson Freitas, você já vai encontrar o irmão lá. E você que está Isso. aqui assistindo, olha só, no link aí embaixo tem um link, deve estar como Aline, alguma coisa assim, que é a nossa coordenadora. Se você quer participar aqui comigo ao vivo de uma live, assim como nós estamos fazendo aqui, tranquilamente, ninguém morre, sai vivo, às vezes sai meio cambaleando, mas sai vivo. E se você quiser participar comigo, mande uma mensagem para a Aline lá, que nós fazemos com todo respeito, com todo amor no coração. E se tiver aí, não importa quem quer fazer, vai lá, fala com a Aline para nós marcar o seu nome, anotar e te chamar aqui, deixar combinado para você vir participar conosco aqui, tá bom? Sendo do ministério, não sendo da congregação, de outra igreja, fale conosco aqui. Eu quero trazer você para te conhecer aqui e o pessoal do canal também. E como o Hudson falou, ele participa do clube de treinamento, é um clube que temos lá dezenas e dezenas de horas. O link está aí embaixo. Você paga R$ 49,90 por mês e você tem lá uma gama de treinamento profundo que tenho certeza que vai te levar a um outro nível também. Com Bom, Hudson, certeza. quero aqui agradecer o irmão do tempo do irmão, de ter disponibilizado aqui para nós o seu tempo, de estar conosco contando a sua história. Acho que hoje nós abordamos de uma forma que ficou muito bacana a sua história de vida aí e o que te levou a sair, como você está vivendo hoje, o que você pensa para o futuro e muito bom, tenho certeza que vai ser mais um para transbordar o reino aí, onde você passar e onde você estiver. Obrigado, viu? Obrigado Eu, por estar aqui comigo. eu que agradeço, estou muito feliz aí por essa oportunidade aí e aquilo que precisar também estamos à disposição. Estamos aprendendo, estamos engatinhando também, mas pode contar com a gente aí para o que precisar. Tá Você e bom. todos os seus seguidores aí também.
E só para, como você falou, né, sair vivo. Eu estou saindo vivo e muito feliz dessa oportunidade aqui. Que bom, que bom. Tamo junto. Obrigado, viu? E quando sair o livro, me avisa, tá bom? Ah, pode deixar. Nós vamos voltar a se falar. Tá bom, obrigado, viu? Um Deus abraço. abençoe. Amém. É isso aí, gente. Quero agradecer vocês que participaram aqui, que estão comigo aqui até agora, nessa live. Quinta-feira nós temos outra live às 14 horas. Não sei se vamos ter. Tá meu áudio saindo? Tá. Não sei se vamos ter novos convidados aqui para quinta-feira. Quero agradecer vocês. Estou vendo bastante gente aqui nos comentários falando, né? E agradecer mais uma vez o irmão Hudson. Tenho falado com ele algumas vezes, a família dele e todo o pessoal que tem trabalhado também para que isso possa estar acontecendo aqui. A única intenção aqui é levar conhecimento até você. Muitas pessoas me perguntam: eu quero sair da congregação, mas eu não consigo, como que eu faço? Então hoje você está vendo aí mais uma história de alguém que saiu, está vivendo o novo, vivendo a vida dele e está muito vivo e vivendo coisas novas. E eu espero que isso sirva para você se inspirar. Para mim sair, para você sair, ficar, ir para o céu e para onde você quiser, mas simplesmente você agir, tomar uma direção na sua vida e viver a sua história, a sua existência. Não se embarrere. Posso cortar cabelo? Posso usar calça? Posso usar saia? Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa, é uma prisão que você está vivendo. Que Deus possa te libertar disso e você viver o extraordinário, tá bom? Amanhã não, amanhã é quarta-feira, se eu não estou enganado. Eu acho que é quarta-feira amanhã, né? Só sei que quinta-feira, 14 horas, nós estamos aqui novamente, tá bom? Um abraço para vocês, Deus abençoe grandemente.